Olá pessoal, tudo bem? Sérgio aqui do canal aqui da Tempermac. Pessoal, o que acontece é o seguinte, essa época agora que está fazendo muito calor em várias regiões do Brasil, eu tenho recebido muitas perguntas, inclusive no YouTube, por e-mail, de geladeira, principalmente, eu vou comentar aqui das geladeiras que não são frost free, geladeiras comuns, geladeiras de uma porta ou duplex ou biplex, duas portas, que são comuns, que não são frost free, que não tem o descongelamento automático pelo controle eletrônico ou timer eletrônico, ou seja, que não é frost free. Se a sua geladeira é comum, de uma ou duas portas, é o que vai ser comentado aqui, que inclusive é o que mais tem pergunta a esse respeito. O que é? Bem, sua geladeira, ela está criando muito gelo. Eu fiz um desenho aqui, gente, perdoe pelo desenho, mas eu fiz aqui uma geladeira duplex ou biplex. A parte de baixo é o refrigerador, tá? Mantém normalmente uma temperatura, uma média, tá pessoal? De 3 a 6 graus, né? Claro, essa temperatura ela pode ir para menos ou ela pode ir para mais, vai depender de muitos fatores. E nós temos aqui o freezer, que é o evaporador ou popularmente chamado como congelador. A temperatura aqui é bem negativa. Então vamos lá. O que o pessoal tem reclamado bastante e feito pergunta é que, olha, a minha placa fria, normalmente eles falam que a placa da minha geladeira está acumulando muito gelo. O que pode ser? Por que acumula muito gelo na geladeira? Normalmente eles não têm reclamação para fazer da parte do congelador, mas da parte de baixo, que é o refrigerador, eles reclamam muito que está criando muito gelo aqui nessa placa. Então vamos ver o que pode estar acontecendo, quais são as causas que geram esse muito gelo aqui na placa. Bem, em primeiro lugar, o que é mais comum numa geladeira criar muito gelo aqui é a borracha da porta. Conhecida como, desculpe, é a gacheta, né, conhecida como borracha da porta. A gacheta é aquela parte que envolve a porta, tanto na parte do refrigerador como do congelador, que inclusive tem até um ímã, quando você fecha ela lacra, né? Então ela começa a dar problema, resseca, ela entorta, deforma, e o que vai acontecer? O ar quente vai entrar por essa falha que tem nessa borracha aqui da porta, que eu desenhei aqui mais ou menos em azul, e ela, como o ar está quente, ela vai direto para a placa fria, que é o ponto de temperatura menor, e vai começar, como o ar ele está úmido, quente e úmido, ele vai começar a congelar nessa placa fria, que a temperatura está bem baixa. Então, um sintoma que é muito comum é a borracha da porta com o problema, tanto do freezer também, se cria uma camada muito grossa aqui no seu congelador, pode ser que a borracha esteja ruim também. Agora aqui tem uma ressalva, pessoal. Como é uma geladeira comum, não é uma frost free, é necessário sim, de tempos em tempos, você fazer o descongelamento desse equipamento. Isso vai depender muito do uso da geladeira. Pode ser que você leve um mês para descongelar ela, 2, 3, 4 meses. Isso vai depender, como eu digo, do uso da geladeira. Mas vai chegar um tempo que você tem que fazer, tem que descongelar ela, tira aquela camada toda de gelo que está lá. Ou você faz, o congelamento ele pode ser manual, ou normalmente tem geladeira que você aperta lá um botãozinho, ele esquenta uma resistência, e essa resistência tira essa água que fica ali na evaporadora. Mas com tempo em tempo você tem que fazer esse descongelamento, principalmente do freezer. Mas vamos lá. Então a borracha, ela é um suspeito. Como é que eu posso de repente testar a borracha? Você pode vir com uma folha de papel. Então, corta um pedacinho de folha de papel sulfite. Eu estou aqui, por exemplo, com uma carta aqui. Você coloca, fecha a porta e esse papel tem que ficar. E você tem que puxar, ele tem que sair com uma certa pressão. Ele não pode sair assim folgado. Ele não pode fazer isso aqui assim. Se a porta está fechando, ele tem que, ó, eu estou puxando aqui, me prende um pouquinho. E você vai fazendo isso em volta de toda a porta, né, em volta da borracha. E ela tem que estar vedando bem. Um outro teste também que você pode fazer, que isso aí é mais para quem faz conserto, é você colocar uma lâmpada, de preferência um ambiente tem que estar mais escuro, uma lâmpada aqui dentro, através de um cabo de força, um rabicho.
Colocar essa lâmpada acendendo, com a porta fechada, e você olhar em volta para ver se você vê algum foco de luz. Não pode ter a borracha lacrando totalmente, você não pode ver nada com uma iluminação. Se você vê uma iluminação naquele ponto, ali que está a falha da gacheta, e é ali que vai entrar o ar quente para dentro da geladeira. Então você pode fazer o teste. Primeiro, o teste é visual, é óbvio, né? Fechou a porta, você vai olhar. Se você vê que está com uma entrada ali, não precisa nem fazer teste com papel nem nada. Depois você pode fazer o teste com papel ou com essa lâmpada. Feito isso, a borracha está ok, não, ela está beleza? Então esse item aqui, ok. Vamos ver aqui um outro problema também. Comum. Abre a porta bastante. Pessoal, nós estamos numa época de muito calor e tem casos que eu vejo que tem muita criança que toda hora vai lá, abre a porta, e uns até que esquecem a porta aberta. Então, se você ficar abrindo toda hora a porta da geladeira, é claro que ela vai acumular mais gelo nessa placa do que o normal. Então, abrir a porta frequentemente e alimentos quentes. Se você colocar alimento, bebida, comida quente na geladeira, esse vapor ele vai para a placa fria e vai criar bastante gelo. Então, temos aqui a questão de você abrir bastante a geladeira, tá? E alimentos quentes também dentro da geladeira, não é bom você fazer isso. Um outro problema, raro, esse aqui é muito mais difícil de acontecer, mas eu já peguei caso. A lâmpada não desliga. Normalmente tem geladeira, tem uma lâmpada que fica normalmente do lado de cá, e quando você fecha a porta, o interruptor ele não consegue desligar, então a lâmpada fica acesa, esquentando lá dentro da geladeira. E isso faz com que acumule também bastante gelo na placa fria, né? Então tem que ser verificado se a lâmpada está desligando. Como é que você vai fazer isso? Você abre a porta da geladeira e com a mão mesmo você aperta o interruptor. A lâmpada tem que desligar. Se ela desligar, então tá ok. Se ela não desligar, então você já achou ali o problema. Um outro item, o ajuste de temperatura do termostato. Normalmente nós temos lá baixo, médio, alto, ou vem com numeração, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É bem diversificado esse ajuste. Normalmente quando o cliente coloca esse ajuste no máximo, vai lá, coloca lá, no máximo a geladeira trabalha bastante e as chances de criar gelo, bastante gelo aqui nessa placa, também é muito grande. Então verifique se o ajuste de temperatura da sua geladeira está no máximo. Ok? E ela, claro, dependendo, você que vai verificar, dependendo da sua região, ela pode estar no médio, pode estar entre o médio e o máximo, mas se ela estiver no máximo, ela vai criar com muito mais rapidez gelo na placa fria. Outro problema também, o termostato, que é nesse ajuste que você faz da temperatura, ele não desliga, a geladeira fica trabalhando continuamente, não desliga nunca. Então, isso vai fazer com que a geladeira esfrie mais e vai criar uma camada grossa aqui na placa fria. Porque existem geladeiras em que essa placa fria tem uma resistência e ela, na parte de trás, né? E ela depende que ela vai ficar na dependência do termostato desligar para ligar essa resistência. Se o termostato der um defeito dele colar o seu contato lá e não desligar, ou escapou o gás do bulbo do tubo capilar, ela vai ficar trabalhando continuamente e vai criar uma camada muito grossa de gelo aqui. Como é que você vai saber disso? Você tem que ficar monitorando a sua geladeira para ver se ela vai estar desligando. Se você vê que ela fica trabalhando continuamente e não para, isso é um sintoma de que o termostato pode estar com defeito, não desligando a geladeira. Ok? Então, nós verificamos aqui os itens. Borracha da porta, que é o mais comum, tá, numa geladeira. A lâmpada não desliga, fica ligada direto, nós já vimos como fazer o teste. Ajuste de temperatura do termostato, tem que estar no valor correto. Abrir a porta frequentemente, mais do que o normal. Época de férias, assim, a criançada fica toda em casa e às vezes eu vejo criança que deixa a geladeira aberta. Alimentos muito quentes dentro da geladeira também vai criar muito gelo na placa fria. O termostato não desliga, a geladeira trabalha continuamente. E
Ó, pessoal, então, se todos esses itens aqui estiverem corretos, a borracha estiver boa, não está desligando, a ajuste de temperatura do termostato está correta, não se coloca alimento quente, né? Essa geladeira abre e fecha de uma forma comum, que não tem muita criança que deixa ela de porta aberta, e o termostato, você vê que a geladeira está desligando, ligando e desligando normalmente, só resta mais uma coisa que você tem que fazer, é descongelar a geladeira. Tem geladeira que não tem essa resistência aqui no fundo para ela ligar assim que ela desliga, para fazer com que ela descongele essa placa fria. Não a parte do congelador, porque a parte do congelador você tem que fazer manualmente mesmo, não tem uma resistência aqui. Então, se você verificar que o freezer e a geladeira está com bastante gelo e todos esses itens aqui estão corretos, não tem defeito. O problema é que você tem que descongelar ela mesmo. Tem que desligar ela e você vai lá com o ventilador, com a porta aberta. Nunca usar faca ou alguma ferramenta pontuda, porque para quem conserta é ótimo. Volta e meia a gente está fazendo visita com um evaporador furado. E você corre o risco realmente de atingir a tubulação e o gás vai escapar e o teu conserto vai ficar bem caro. Então, se todos esses itens estiverem corretos, você só tem simplesmente que descongelar sua geladeira. E o tempo que você vai descongelar é o tempo que você vai verificar. Começou a criar uma camada de gelo, por exemplo, 1 centímetro de gelo, até um pouquinho menos, já está na hora de descongelar. Porém, vocês têm que entender o seguinte, muito gelo não significa coisa boa. Não pensa que um freezer com bastante gelo, nossa, está gelando maravilhosamente bem, pelo contrário. O gelo acaba se tornando um isolante térmico. Então, o bom é que o freezer e aquela placa fria lá do refrigerador esteja sem essa camada de gelo, ok? Que aí sim vai haver uma troca de calor entre o alimento e a placa fria. Muita camada de gelo, tanto no freezer quanto no refrigerador, não é um sintoma de que a geladeira está gelando maravilhosamente bem o alimento. Para que o alimento seja bem conservado, essa camada de gelo não pode ficar. Tem que ficar uma camadinha levinha lá de gelo. E óbvio, é natural que essa camada de gelo vai crescendo com o passar do tempo e é necessário que você faça o descongelamento. Já diferente do freezer, que o freezer ele já faz isso automaticamente eletronicamente. Ou com o freezer mais antigo, através de um timer eletromecânico, ele faz esse processo. Ok, pessoal? Então, verifiquem esses itens. No final, você realmente tem que descongelar caso esteja tudo correto. E só para terminar, uma pessoa perguntou para mim, Sérgio, será que o termostato ele não pode estar com defeito? Sim, se ele tiver não desligando a geladeira, vai acontecer isso. E outra coisa, se ele tiver com um problema, o termostato ele costuma dar 2 defeitos em geladeira comum. Ou ele deixa a geladeira trabalhando sem parar, ou ele não faz a geladeira ligar. Ele é um interruptor, então o cliente chama, a geladeira parou, não está funcionando. Você abre a porta, a lâmpada acende, mas ele não está fechando o contato, conforme você ajusta. Então é um defeito muito comum. Ou ele fica com o contato colado, ou ele não liga. Em casos raríssimos, ele tem um problema interno, que ele não consegue ajustar a temperatura, né? Ele tem um fole como se fosse uma mola, aquilo ali fica, como é que eu vou dizer, cria uma fadiga no material e ele não tem o seu ajuste preciso. Ele pode estar desligando com mais frequência ou não ligando tanto com frequência assim, mas é muito raro isso acontecer. O mais comum mesmo é ele ficar ligado direto ou não ligar, tá? E uma outra pergunta que fizeram também, isso pode ser problema de gás? Não, não pode ser problema de gás. A geladeira, quando ela está com pouco gás, que há um vazamento interno, por exemplo, ou o filtro capilar, ou o filtro secador está parcialmente entupido, ou o tubo capilar parcialmente entupido, o que vai acontecer é o contrário. Vai começar a suar essa placa, ela não vai começar a congelar, ela não vai criar gelo, e começa a suar, começa a escorrer água aqui, e com o tempo ela nem escorre mais água, fica seca. Só o congelador mesmo é que ainda consegue gelar um pouquinho. Então, falta de fluido refrigerante não é o responsável. Falta de fluido, filtro secador parcialmente entupido, ou tubo capilar parcialmente entupido, ou compressor cansado, se é que pode se dizer, com problema nas válvulas, não vai fazer criar camada de gelo aqui. Pelo contrário,
não vai criar essa camada de gelo. Não vai nem gelar bem ali, vai ficar escorrendo água ou nem vai estar acontecendo isso. Ok, pessoal? Muito obrigado, aquele like aí que nos ajuda pra caramba, muito obrigado. Os que deram like nos vídeos anteriores, agradeço bastante. Se você não é assinante aqui do canal, assina para estar recebendo o vídeo. E deixem, eu leio muito as perguntas, podem deixar os seus comentários aqui embaixo. Se eu ver que tem um comentário aí que é legal sobre alguma dúvida, eu vou estar fazendo um vídeo colocando aqui para todos vocês aprenderem. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.